Quero convidar a pastora Jéssica, ela estará ministrando a palavra nessa noite. E que você fique ligado com Deus aí, meu irmão. Fique conectado aí, que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Amém. Graça e paz, amém. Vocês que estão aí na sua casa, que o Senhor seja contigo aí aonde você está nesse momento, seja no quarto, seja na sala, seja assistindo pelo celular, seja assistindo pelo computador, ou aqueles que conseguem assistir pela televisão, que é maior, né? Que o Senhor ele esteja contigo da mesma forma que ele se faz presente no nosso meio aqui. É tão real e tão palpável a presença do Senhor neste lugar. Sinto muito feliz de estar na casa do Senhor, adorando e exaltando a Ele, adorando e engrandecendo o nome dEle. Estamos com saudades, sim, muitas saudades, né? Esse novo normal que estamos vivendo hoje, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? Eu confesso que estava ali na minha casa hoje e o pastor falou que eu ia ministrar foi ontem, foi antes de ontem, eu não lembro mais, mas ele falou: amor, você vai trazer a palavra. E eu fiquei: Senhor, e agora? O que o Senhor quer que eu fale para os teus filhos, né? O que o Senhor quer que eu ministre ao coração deles e o que o Senhor tem para ministrar ao meu coração. E confesso que primeiro meus filhos me deixaram doida hoje. Não conseguia de jeito nenhum me deixar meditar, falar e ouvir e ler a palavra, né? E quando não era o Rian, era a Ana Júlia. Quando a Ana Júlia dormia, o Rian resolvia querer brincar com as minhas canetas e com o caderno que eu estava ali estudando. Mas ali agora o Senhor me fez lembrar e eu estava: Jesus, e agora? O que o Senhor tem, o que eu preciso saber, o que o Senhor quer que eu fale, porque se for da minha vontade, eu vou pregar aquilo que eu já tenho, já planejado, né, dentro do meu coração, dentro da minha planilha de pregações. E aí o Senhor falava sobre um tema e eu tentando falar sobre outro, tentando ler o outro, porque era mais fácil para mim, né? Estava mais ali no meu ambiente, né? Mas o Senhor ali agora, Ele me fez voltar para o princípio, onde Ele já estava falando no meu coração. E eu quero falar com vocês hoje sobre Jó. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos onde, como eu disse no começo, é um novo normal, né? Uma nova verdade, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. E o Senhor, Ele me levou a ler sobre Jó, e a Bíblia que eu vou ler aqui com vocês agora tem uma tradução um pouco diferente, mas ela fala um pouquinho sobre aquilo que o Senhor, Ele quer que ministrar ao meu e ao seu coração. Se você estiver aí, tá conseguindo acompanhar, dá um ok aí, dá um amém, dá um joinha, dá um eu tô com saudade, pastora, que depois eu vou ver e vou dar coraçãozinho. Tô morrendo de saudade de vocês não têm ideia como é ruim não abraçar vocês, não ter vocês aqui perto. Mas eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra em Jó. Jó 1, do 6 em diante, aonde eu vou falar hoje com vocês sobre os 3 testes que Jó passou.
encaixa e que se enquadra no nosso normal de hoje, no que nós estamos vivendo, nessa pandemia que nós estamos vivendo. Diz assim, do 6 em diante: um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: por onde você andou? Satanás respondeu ao Eterno: andei por toda parte, para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse a Satanás: você notou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Satanás recrutou: então, o Senhor acha que Jó é assim por pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. O Senhor mima como se fosse uma criança, cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele e a sua família, ou as suas riquezas, e ainda abençoa tudo que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? Mas o que aconteceria se tirasse tudo dele? Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno respondeu: muito bem, então veremos. Vá em frente, faça o que quiser com tudo que ele tem, só não o machuque. Então Satanás saiu da presença do Eterno. Até aqui por enquanto. Todos nós conhecemos, é uma história muito conhecida sobre Jó, né? Jó, aquele que foi fiel ao Senhor, aquele que passou por muitos problemas e ainda continuou fiel ao Senhor. E aqui fala, como eu disse, eu quero falar sobre os 3 testes de Jó. O primeiro teste, a família e a fortuna. Nessa parte, Deus estava lá e aí vieram até o Senhor para prestar contas para ele das coisas que aconteciam, e Satanás veio também. E quando Deus perguntou para ele da onde você vem, ele fala que veio de andar sobre a terra, passear por ela. E Deus pergunta se ele viu Jó, né, que ele era uma pessoa fiel. Então Satanás, com as suas artimanhas, chega até Deus e fala assim: você dá tudo para ele, como se fosse uma criança. Toca agora só para ver se ele vai ser tão fiel assim. Não é bondade, é porque ele tem tudo. E aí Deus, ele permite que Satanás toque em algumas coisas. Aí começa a primeira parte do teste de Jó, aonde Deus permitiu com que Satanás tocasse na família e na fortuna. Mais pra frente, diz assim, no 13 em diante. A minha versão é um pouquinho diferente, tá? Por isso que vocês podem estar meio perdidos aí, quem tá lendo. Do 13 em diante diz assim, aqui na minha versão: algum tempo depois, enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho, em uma festa, um mensageiro veio correndo a Jó e disse: os bois estavam arados à terra, e os burros pastando no campo, perto de nós, quando os sabeus atacaram, roubaram os animais e mataram todos os trabalhadores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. O homem ainda estava falando quando outro mensageiro chegou e disse: raios caíram do céu, fulminaram as ovelhas e os pastores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Ele ainda não havia acabado de falar quando outro mensageiro chegou com a notícia: 3 grupos de caldeus vieram e atacaram os camelos e massacraram os peões. Fui o único que sobreviveu para contar o que aconteceu. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou. Seus filhos estavam numa festa na casa do irmão mais velho, quando um furacão veio do deserto e destruiu a casa toda. Os jovens foram atingidos e morreram. Fui o único que sobreviveu para contar o que aconteceu. Jó se levantou, rasgou suas roupas,
raspou a cabeça, se jogou no chão, ali prostrado, louvou a Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei aos seios da terra. O Eterno dá, o Eterno tira, o nome de Deus seja louvado para sempre. Mesmo atingido por tantas desgraças, Jó não pecou e nem culpou a Deus de nada. Pensa aqui comigo, você pai, você mãe, ou você que tem os seus bens, tem as suas coisinhas, que lutou tanto para conquistar seu carro, seus móveis, né, a sua vida. Aqui foi uma desgraça atrás da outra. Aqui, do jeito que na minha versão tá, um nem parava de falar, o outro já chegava com a má notícia. Um nem acabava de falar o que tinha acontecido, o outro já chegava com a má notícia. E Jó, recebendo tudo isso, perdendo seus bens e perdendo seus filhos. Mesmo assim, ele continuou fiel ao Senhor. Mas, pastora, o que você disse no começo, que é sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos recebendo notícias atrás de notícias. Estamos vivendo num tempo onde todos os dias nós temos sido metralhados por coisas ruins que têm acontecido. É um familiar que está internado, é uma pessoa querida que se vai. E todos os dias nós temos sido metralhados com isso. Todos os dias nós temos sido entregues a isso, a essa tristeza, esse medo todos os dias. Aqui, Jó perdeu a sua família, perdeu sua fortuna, perdeu tudo o que ele tinha. Mas ele não se entregou e ele não amaldiçoou a Deus. Ele não culpou a Deus por nada daquilo que tem acontecido. Mas eu e você, por muitas das vezes, questionamos a Deus o porquê. Ah, Senhor, por que está acontecendo isso? Ah, Senhor, por que o Senhor tem feito isso? Ah, Senhor, por que o Senhor tem tirado pessoas? Por que o Senhor tem colocado e tirado tanta gente? Por que o Senhor tem, Senhor, tirado? Por que, Senhor? Mas, meu querido, hoje nós não estamos no tempo dos porquê. Nós não estamos no tempo de questionar a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que aproveitar enquanto nós temos tempo de fazer. Nós estamos num tempo que nós temos que agradecer, no tempo que temos que agradecer. Nós estamos vivendo num tempo que nós temos que amar naquele momento que dá para amar. E agradecer a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele não fez. Ah, pastora, é fácil falar, difícil é quando você passa. Nós sabemos que é difícil, meu querido. Nós sabemos o quanto dói, nós sabemos o quanto é complicado, nós sabemos o quanto machuca. Mas o Senhor, Ele é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que Ele dá a prova, mas Ele é o professor. Eu escutei isso hoje. O Senhor, Ele dá a prova, mas Ele é o professor. Se Ele é o professor, Ele nos ensina tudo que nós precisamos saber para cumprir aquela prova que Ele nos deu, para passar naquela prova que Ele nos deu. Somos entregues à morte todos os dias, somos entregues ao pecado todos os dias. Nós estamos aqui todos os dias, não sabemos se vamos levantar, não sabemos se ao levantar vai acontecer alguma coisa com as nossas vidas. Todos os dias, mas todos os dias nós temos que agradecer ao Senhor pela oportunidade de ao menos levantar da nossa cama. Jó, ele é um exemplo de um homem fiel ao Senhor em tudo, nas tribulações e nas bênçãos, porque enquanto o Senhor tinha dado tudo que ele tinha, porque no começo aqui ele fala que ele era um homem muito rico, ele era um homem muito abençoado. Foi o Senhor que o abençoou, mas o Senhor, Ele foi lá e deixou acontecer a prova para que ele fosse aprovado. E aí o Senhor permite que toque na família e na fortuna de Jó. Mas Jó, ele é fiel ao Senhor em tudo. Isso foi o primeiro teste. Mas Satanás não contente, Satanás volta de novo lá ao Senhor e fala com o Senhor novamente. Vamos ver lá adiante, no 2.
que diz assim: um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás também apareceu. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: e você, por onde andou? Satanás respondeu ao Eterno: andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse também a Satanás: notou meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Existe? Homem honesto, leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Como ele é íntegro. Você até tentou destruí-lo, mas não deu certo. Satanás respondeu: um homem faria qualquer coisa para salvar a sua própria vida. Então, o que aconteceria se tirasse a saúde dele? Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvidas. O Eterno disse: muito bem, então veremos. Vá em frente. Você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção, não tire a vida dele. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas, sentando no meio das cinzas. Então sua mulher disse: e você ainda vai manter a sua integridade? Amaldiçoe Deus e acabe com isso de uma vez. E ele respondeu: você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberemos também as coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou. A segunda coisa foi o teste da saúde. Eu não sei quanto a vocês, mas comigo o Senhor, Ele já apertou muito a minha vida financeira. Uma certa vez, eu e o pastor, nós falamos assim para Deus: vamos viver as nossas vidas. Não quero mais ser pastor de igreja, não quero mais saber de nada. Eu vou para a igreja, vou continuar servindo ao Senhor, mas eu não quero Jesus. Não quero ter responsabilidade com o altar, não quero. E eu e o meu esposo nos afastamos da presença, nos afastamos do altar, nos afastamos daquilo que o Senhor Ele tinha para nós. Nós tínhamos um carro, era velhinho, mas era nosso. Nós tínhamos uma casa, era alugada, mas ela estava toda bonitinha, mobiliada, tudo bonitinho, nós tínhamos tudo. Nós chegamos uma certa vez e falamos: vamos embora daqui, vamos para um outro lugar, vamos começar de uma outra forma. Nós vendemos as coisas e nós fomos embora. E aí o Senhor Jesus, Ele começou a puxar como um pescador que joga a sua vara no mar para poder pescar o peixe. E assim que ele pega o peixe, ele começa a rodar para poder subir o peixe. O Senhor, Ele começou a fazer a mesma coisa com a minha vida e com a vida do meu esposo. E nós tínhamos algumas coisas e nós fomos perdendo. A empresa, ela começou a ficar ruim. O carro a gente perdeu. A gente foi perdendo. Deus, Ele só não tocou na vida do Rian, meu filho, que era o que nós tínhamos ainda. E aqui eu me vejo muito como Jó. Porque aí o Senhor, Ele permitiu que tocasse e nós tirássemos tudo. Nós fomos morar com os meus pais. Passamos 2 anos morando com os meus pais, sem condições financeiras para comprar um móvel para nossa casa. Sem condição nenhuma de fazer nada. E aí eu engravidei da Ana Júlia, e aí foi o que ainda ficou pior, né? Que aí tinha mais gastos ainda. Mas o Senhor, Ele não tocou na vida dos meus filhos. Mas no resto o Senhor tocou em tudo. Nosso casamento quase se acabou. Nossa vida foi pro brejo. E quando
Deus, Ele toca, e Ele permite ser tocado na vida financeira, na vida familiar, né, em pequenas coisas. Eu não sei se você já foi tocado em alguma parte assim. Se o Senhor, Ele já te apertou aí em alguma parte da sua vida, seja ela na sua financeira, seja ela na profissional, seja ela na sentimental, seja ela em qual área. Mas eu acredito que todos nós já fomos apertados por Deus em algum lugar. Só que nós, todavia, eu e você, eu pecadora, sou carne, sou humana, muitas vezes questionei ao Senhor o porquê. Por que, Deus? Por que passando por isso, né? A gente ainda questiona, a gente é desobediente, a gente é teimoso, mas a gente ainda questiona o Senhor. E aí o Senhor, Ele permitiu que Satanás tocasse na vida, na família, no dinheiro e na saúde de Jó. Jó, ele, mesmo assim, ele se permaneceu íntegro no Senhor. E nós estamos passando um momento hoje, na nossa sociedade, no Brasil, no mundo, aonde nós estamos vivendo isso. Nós estamos sendo tocados na nossa vida familiar, porque o Senhor, Ele tem recolhido pessoas de nós. Nós temos sido tocados na nossa vida financeira, porque o país está mal e vamos junto. Porque nós estamos vivendo um momento onde muitos estão sendo mandados embora dos seus serviços, porque os seus empregadores não estão tendo condição financeira de manter os seus empregados, porque estão passando pela crise da pandemia, onde eles estão com seus comércios fechados, com suas empresas fechadas, e automaticamente não estão tendo condições de manter os seus empregados. Então muita gente está sendo mandada embora, muita gente está vivendo aí de 200, 300, 600 reais do governo. Só que aí você vive com esses 600 reais, mas você vai até o mercado, você vai fazer uma compra digna, você deixa lá no mercado, lá faltando coisa ainda, 300 reais. Um aluguel aqui, ninguém paga menos de um aluguel de R$1.000 aí, é difícil alguém pagar menos de 1.000. Aí vamos colocar o menos, R$700, 750, o mais baixinho. Então nós estamos vivendo numa vida hoje que estamos passando pelos mesmos problemas que Jó passou. Estamos perdendo pessoas, perdendo entes queridos, passando por momentos de dificuldades com entes queridos. Estamos sendo tocados na nossa vida financeira, porque nós não estamos tendo condições de estar na rua trabalhando. Não estamos, os nossos empregadores, aqueles que trabalham terceirizados, não estão tendo condições de pagar o salário, estão mandando pessoas embora. Então estamos sendo tocados na vida familiar, na vida financeira. E estamos sendo atacados na nossa saúde, porque por muitas pessoas estão tendo medo de sair de casa, estamos tendo medo de ficar na rua, estamos sentindo medo de fazer as coisas, estamos sentindo pavor, estamos tendo medos psicológicos, estamos tendo problemas psicológicos, depressão, crise de ansiedade, por causa de todas as outras coisas que estão vindo. Mas eu e você hoje temos que colocar Jó como exemplo das nossas vidas. Eu não sei quanto a você, mas quando eu comecei a ler a palavra e começou a falar sobre esses testes que Jó passou, nada mais me vinha à cabeça a não ser o que nós estamos passando hoje. E aí o Senhor falava assim, fala para minha igreja que eles precisam ser como Jó. Fala para minha igreja que mesmo na dificuldade eles têm que ser como Jó foi. É difícil, pastora, é difícil, é complicado, pastora, é complicado, mas Jó, ele é um exemplo, e Jó não foi. Uma coisa é você pegar o exemplo de Jesus, que foi Deus na terra. Ele era homem, mas ele era Deus. Ele veio para cumprir, e cumpriu maravilhosamente aquilo que ele tinha que fazer. Nos deixou exemplo, mas ele era Deus. Muita gente fala, pastora, mas quando você fala assim, de que nós temos que ser como Jesus, é difícil, porque Jesus, ele era Deus.
Mas aí eu olho para você agora. Jó era um homem como eu e você. Jó era só carne e osso como eu e você. Jó, ele tinha dificuldades, ele tinha problemas, ele tinha como eu e você. Mas ele, em nenhum momento, ele se virou contra o Senhor. É um momento de, tá difícil, vamos adorar ao Senhor. Tá doendo, vamos adorar ao Senhor. Tá machucando, vamos adorar ao Senhor. Todavia nos alegraremos, meu querido. Não é tempo de questionar ao Senhor, porque é tempo de vivermos o sobrenatural dEle e acreditar que o melhor dEle está por vir sobre as nossas vidas. Eu disse que era 3 testes. E aí vem o próximo, que diz assim: quando 3 dos amigos de Jó souberam do sofrimento, saíram de suas casas. Aí fala o nome: Elifaz de Temás, Bildade de Sauá, Zofar de Naamaté, eu acho que é isso. E junto foram consolar e confortar Jó. Quando o viram mal, puderam acreditar no que viam. Seu amigo estava irreconhecível. Eles choravam de tristeza, rasgaram suas próprias roupas, jogaram terra sobre a cabeça para demonstrar sua dor. Depois sentaram-se com ele no chão. Ficaram ali 7 dias e 7 noites sentados, sem dizer nenhuma palavra, pois viam que o sofrimento do amigo era demais. Aqui fala sobre os amigos de Jó. Só que neste momento eu acredito que Jó, ele precisava de um abraço, precisava de um consolo, precisava de estar junto, né, de um acolhimento. Só que os seus amigos, eles ficaram tão pasmos como Jó estava, né, com a deficiência dele ali daquele momento, porque além dele ter perdido tudo, ele estava todo machucado, ele estava todo ferido, ele estava ali como o mais pobre dos pobres, coçando as suas coceiras com um pedaço de telha. E seus amigos não tiveram nem palavras para falar com ele, simplesmente se assentaram ali e ficaram com ele 7 dias e 7 noites. E engraçado que nós estamos vivendo tempos onde nós não podemos fazer isso. Estamos vivendo tempo onde nós não podemos estar junto com os amigos que nós tanto queríamos estar. Estamos vivendo tempo onde nós não podemos estar com as pessoas que nós amamos tanto, que nós queríamos estar. Ou a dificuldade e o distanciamento que nós estamos vivendo é tão grande que nós não temos nem palavras para dizer para essas pessoas. A palavra do Senhor diz que chegaria um tempo que o amor de muito esfriaria. Eu sou mulher, uma mulher que é muito sentimental. Obrigada, amor. Sou uma mulher que sou muito carente do meu marido. Colocar só carente não dá certo, tem que falar o correto. Carente do meu marido. E então eu sou uma pessoa que, assim, se eu tô passando mal, eu quero que ele esteja em cima de mim ali falando: amor, você precisa de alguma coisa? Amor, você quer um remédio? Amor, você quer água? Amor, você quer comer alguma coisa? Amor, você isso? Amor, você aquilo? Amor... Porém, o pastor, ele é totalmente diferente disso, né? O pastor, se ele tá passando mal, ele quer ficar quieto. E eu fico: amor, você quer alguma coisa? Aquilo que eu queria que ele fizesse pra mim, eu fico fazendo. E ele incomoda de vez em quando. Ó, tá com o microfone daqui. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto disso. Eu gosto do cuidado.
Eu gosto do carinho, eu gosto da atenção, né? Eu gosto de estar próximo. E quando isso acaba se afastando um pouco, eu acabo ficando um pouquinho longe. Eu acabo me dando alguns passos para trás, né? E o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo onde as pessoas elas têm se esfriado. Se você não rega, meu querido, se você não rega uma amizade, se você não regar um relacionamento, se você não regar a sua convivência com os teus pais, se você não regar a sua convivência com a tua sogra, se você não regar a sua convivência com os teus irmãos, porque é difícil, eu tenho um só, mas olha, te amo, Deus. Só que assim, a gente precisa regar. Sabe por quê? Porque senão fica naquela coisa, mas você não me mandou mensagem, mas você também não. Você não me procurou, mas você também não. O amor, ele tem se esfriado nisso. Eu acredito que nós temos passado por momentos onde, por causa dessa pandemia que tem acontecido, as pessoas elas não estão conseguindo nem chorar. Elas não estão conseguindo nem acreditar nas coisas que têm acontecido. Nós não temos tempo, nós não estamos tendo psicológico por causa desse distanciamento, nem de sentir as perdas. Vou falar para você que de uns tempos para cá, eu e o pastor, nós perdemos 2 pessoas queridas. Muito queridas, muito. E só que está sendo tão difícil, porque a gente não está conseguindo nem sentir totalmente isso, por causa dessa distância. Está sendo assim, inacreditável. Ninguém está conseguindo acreditar nas coisas que estão acontecendo por causa dessa distância, por causa desse afastamento, né? Por causa desse não pode isso, não pode aquilo, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Por causa de tudo isso, nós estamos esfriando. O afastamento da igreja tem esfriado vidas. Não estar na casa do Senhor tem feito com que pessoas esfriem. Não é certo isso, porque nós sabemos que o templo do Senhor é eu e você. Nós sabemos que a casa e a morada do Senhor somos nós, mas existem pessoas que precisam disso aqui, que precisam estar aqui dentro da igreja. Não porque eles vivam 2 verdades, mas porque aqui dentro da igreja eles se conseguem sentir mais, eles conseguem viver intensamente aquilo que nós vivemos aqui. Existem pessoas que dentro do seu quarto não conseguem, que elas precisam estar num ambiente de adoração. Mas esse distanciamento tem feito com que pessoas tenham procurado outras coisas, feito outras coisas. E aqui, nesse momento, os amigos de Jó sentaram com ele. Por causa do distanciamento, eles só sentaram e ficaram ali, calados. Ficou naquela, você não fala comigo, eu não falo com você. Eu acredito que Jó estava assim, vocês não vão nem perguntar como que eu estou por dentro dele. E os amigos falando assim, não vamos perguntar porque ele está muito ruim. Porque se a gente perguntar, pode ser que ele fique chateado. Vamos só ficar aqui. E ficou naquela, eu não falo, você não fala, e ninguém falou um com o outro. Mas mais pra frente fala assim, finalmente Jó quebrou o silêncio. Em voz alta, amaldiçoou a si mesmo. Apaguem o dia que eu nasci. Esqueçam a noite que fui concebido. Que aquele dia seja transformado em trevas e que Deus lá em cima esqueça o que aconteceu. Jó ficou tão triste, ele ficou tão amargurado que ele queria que o dia que ele nasceu tivesse sido apagado, fosse apagado. Mas mesmo assim, Jó estava ali. Mais para frente diz assim:
eu achei muito fantástico essa parte, que diz: qual o sentido da vida quando ela já não faz mais sentido? Porque Deus permite que vivamos se fechou todas as saídas. Hoje nós estamos vivendo uma fase onde essa frase faz todo sentido. Qual o sentido da vida quando ela já não faz mais sentido? Porque Deus permite que vivamos se fechou todas as saídas. Nós estamos numa fase onde, eu não sei você, mas nós estamos assim: se nós saímos de casa, nós podemos ser infectados pelo vírus e vir a falecer. Mas se nós não sairmos de casa, como iremos pagar as contas? Como iremos comer? E se nós não comermos, nós podemos morrer de fome. Então fica naquela, se eu saio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós estamos vivendo assim. Não há sentido mais. Tem pessoas que falam: se eu não for para a rua vender a minha bala, se eu não for para a rua vender a minha água, se eu não for abrir o meu comércio para poder cortar o meu cabelo, para poder fazer a comida, para fazer alguma coisa, se isso não acontecer, se eu não fizer isso, como que eu vou viver? Como que eu vou dar o que comer para os meus filhos? Se eu não me levantar todos os dias, 4h40 da manhã, e ir para o laboratório, ir para lá para o hospital, para poder abrir as fichas de tanta gente contaminada com coronavírus. Se eu não fizer isso, como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou comprar o leite do Rian e da Ana Júlia? Se eu ficar em casa, eu não consigo fazer isso. E eu estando lá, eu corro o risco de ser contaminado. Mas aí, Jó, nós temos que fazer como Jó, que diz assim: mesmo atingido por tantas desgraças, Jó não pecou e nem culpou a Deus de nada. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm culpado a Deus por ter permitido e por permitir que tudo o que está acontecendo aconteça. Mas isso só são o início. É só o início daquilo que o Senhor ele deixou na palavra dele, de que aconteceria antes que ele venha. E tudo mais o que ele deixou, falando para o que aconteceria para mim e para você, que nós deveríamos nos preparar para tudo aquilo que estava acontecendo, para vivermos com ele na glória, na eternidade. Não vai ser fácil, meu querido, e eu não posso dizer para você que vai melhorar, porque na verdade eu acredito que não melhore, que é daqui vai ser para pior. Mas todavia nós temos que nos alegrar, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que se morrermos hoje, nós iremos para a glória. Nós temos certeza da salvação que foi nos dada na cruz do Calvário. Quando Jesus ele morreu para separar tudo aquilo, para cortar tudo aquilo que separava, o véu que separava nós de Deus, para aquilo que tirava o nosso poder de estar na glória, de sermos levados, de vivermos com Deus um dia. Jesus ele veio para que tudo isso fosse tirado e que nós tivéssemos acesso, liberdade a Deus, liberdade aos céus, e que nós iremos para a glória um dia, levados por Jesus, porque Ele vai vir nos buscar, vai vir buscar a igreja, vai vir nos levar para morarmos com Ele. Se não formos levados pelo arrebatamento, meu querido, nós seremos levados aqui, seremos colhidos, sabe, individualmente, mas saberemos que nós viveremos na eternidade com o Senhor. Não há medo, não devemos ter medo, não devemos, sabe por quê? É que somos humanos, né? E nós
Na verdade, o nosso medo maior é: se o Senhor levar o meu marido, eu não aguentarei. Se o Senhor levar os meus filhos, eu não suportarei. Se o Senhor colher qualquer um de vocês aqui, vocês podem ter certeza que o meu coração vai ficar deslacerado. Mas por quê? Porque nós iremos sofrer, nós iremos ficar aqui sofrendo. Mas aquele que foi, vai ser levado para a glória, vai estar ao lado do Pai, meu querido. Então lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nada. Lá só será um corpo glorificado, onde nós estaremos ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assentados à mesa, dizendo que só Ele é santo. Nós viveremos com Ele eternamente. Então não há medo, não temos que temer ao que há de vir, não temos que temer aquilo que vai acontecer, nós só temos que ter certeza da salvação que há em Cristo Jesus para as nossas vidas. Jó aqui, ele não temeu porque ele sabia, eu tenho certeza que ele tinha certeza que ele iria estar com Deus, que Deus iria vir e ele iria morrer e ele iria estar com Deus um dia. É tão difícil. É difícil isso. É tão difícil vivermos o que nós estamos vivendo hoje. Só que, meu querido, você e eu precisamos ter certeza para onde iremos. Nós precisamos ter certeza no Deus que nós temos pregado. Nós precisamos ter certeza daquilo que o Senhor tem preparado para mim, para você. É muito complicado. É muito difícil. Jó sofreu. Pensa aqui, meu querido, ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu toda a sua herança. Ele perdeu a sua saúde. Ele ficou sozinho. Até a mulher que era para estar ao lado dele, ela simplesmente falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ele estava sozinho. Ele estava sofrendo ali sozinho. Ele não tinha ninguém com ele, nem a sua própria esposa estava com ele. Quantas vezes eu e você estamos sofrendo nos nossos quartos, chorando calado, sofrendo calado? Você, esposa, que não tem o seu marido na presença do Senhor, ou você, marido, que não tem a sua esposa na presença do Senhor, e que por muitas das vezes sofre calado no seu quarto, chorando e pedindo para Deus, para que Ele traga, para que Ele abençoe, e sozinho, chorando sozinho e calado. Mas eu digo, meu querido, nenhum choro é para sempre. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O Senhor tem coisas novas preparadas para você. E se não for aqui, será na glória. E não há o que temer. Não há o que temer. O nosso coração não tem que temer, porque temos visto que o Senhor, Ele tem lutado por nós, batalhado por nós, mesmo passando por tantas coisas que nós temos enfrentado. É difícil, é dolorido, é triste, mas em nenhum momento amaldiçoe o Senhor. Em nenhum momento pergunte ao Senhor o porquê, meu querido. Porque o Senhor, Ele tem os motivos de nos provar, para que um dia sejamos aprovados. Um dia Ele irá chegar e chamar o seu nome e falar assim: vem, filho amado, vem, adentra comigo dentro do paraíso, porque aqui é o que eu preparei para você. A palavra do Senhor diz: não ajunteis tesouros nessa terra, porque onde a traça e o ferrugem consome, mas todavia se alegra em mim, juntai a minha palavra, vivei o meu evangelho de verdade, buscai todavia o meu reino, a minha justiça, a minha verdade, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Eu sempre falo para os meninos aqui, que eu estou em discipulado, ou eu sempre prego isso em cima do altar, que eu falo que se o Senhor dá, Ele é Deus. Se Ele não dá, Ele continua sendo Deus, porque Ele sabe que não era o seu tempo de receber aquilo. E às vezes eu e você queremos fazer como filhos rebeldes, nos jogar no chão, espernear, bater o pé, falar: por que, Senhor, eu não mereço? Por que eu não ganhei isso agora? Por que o fulano recebe e eu não? Mas o Senhor, Ele sabe onde está o teu coração. Ele sabe onde está o meu coração. Ele sabe aonde eu falho. Ele sabe onde eu caio. Ele sabe. Ele te conhece. E se Ele não te entregou ainda, é porque ainda não chegou a sua hora. E eu falo para os meninos sempre, eu falo assim: olha, agradeça aquilo que o Senhor te dá. Agradeça por aquilo que Ele não te dá. Agradeça se a sua despensa estiver cheia, mas agradeça também se ela estiver vazia, porque amanhã é do Senhor e dele provê o maná do dia, o maná diário. Se você tiver que todos os dias ir aos pés da sua cama e falar: Jesus, hoje eu não tenho nada, você pode ter certeza que um dia, uma hora ou outra, vai chegar alguém na sua casa, vai tocar o seu celular falando: vem almoçar comigo, vamos ali, olha, tem um negócio aqui para você, porque o Senhor, Ele não deixa um justo desamparado. Ele não te desampara, meu querido. Ele dá aquilo que você precisa, na hora que você precisa. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa vontade não é a vontade de Deus. Eu queria ser médica, mas olha onde eu estou. Eu sou pastora. Eu não consegui ser médica. Não era a vontade do Senhor para mim. A vontade do Senhor era que eu estivesse aqui hoje pregando o Evangelho para você, falando do amor dEle para você, falando para você não chorar, não se preocupar, não temer, porque o Senhor está contigo todos os dias da sua vida. A minha vontade, o meu desejo era ser rica, era ter muito dinheiro para poder abençoar a vida dos irmãos. Mas não, eu trabalho. Eu tenho que sair de casa cedo para trabalhar, para receber o salário ali, chorado, doído. Porque a minha vontade não é a vontade do Senhor. Os meus planos não são os planos do Senhor. Então pare de perguntar ao Senhor o porquê e comece a perguntar ao Senhor o pra quê. Jó aqui, ele não passou por tudo isso por quê? Por um motivo. Jó passou por tudo isso para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele e para que o Senhor devolvesse a ele ao dobro aquilo que ele tinha. Então não foi o porquê Jó passou por aquilo, foi o para que Jó passou por tudo aquilo. Ele passou por tudo aquilo para que o nome do Senhor fosse glorificado nele. Então comece a mudar a sua pergunta ao Senhor. Não pergunte ao Senhor o porquê disso, comece a perguntar ao Senhor o para que isso, Senhor. O Senhor, Ele tem os motivos dele. Comece a aceitar os motivos do Senhor na tua vida. Comece a aceitar aquilo que o Senhor coloca na sua vida. Comece a aceitar a vontade do Senhor na tua vida, meu querido. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não tem nada que o Senhor faça, não tem nada que o Senhor coloque que não tenha um motivo para que isso aconteça. Eu estava falando sobre a minha experiência, que eu perdi as minhas coisas e fui morar com os meus pais. Só que por algum tempo eu fiquei perguntando para o Senhor: por que disso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que voltar para a casa dos meus pais? Mas aí o Senhor Jesus, Ele foi mostrando e foi dando os motivos, eu fui enxergando o porquê. Na época que eu fui morar com os meus pais, meu pai trabalha por conta, minha mãe é dona de casa somente. E na época que eu e o meu marido fomos morar com os meus pais, e eu estava perguntando para o Senhor por quê? Foi a época que os meus pais mais precisaram de ajuda financeira.
Nós não tínhamos condições de comprar as coisas para as nossas casas, para nossa casa, os nossos móveis, para sair dali da casa dos meus pais. Mas graças a Deus o Senhor, Ele estava abençoando a vida do pastor financeiramente na empresa, e o pastor estava conseguindo manter a casa dos meus pais. Então foi 2 anos ali onde o meu marido conseguiu ajudar o meu pai a manter a casa. Então não foi o porquê que Deus me colocou ali, foi o pra quê que Deus me colocou ali. Porque se eu não estivesse ali na casa dos meus pais naquele momento, meus pais, eles iriam passar por muita dificuldade. Depois dali o Senhor, Ele mudou a sorte do meu pai. Graças a Deus tem abençoado ele, e ele está vivendo coisas novas na vida dele. Mas foi um momento ali onde o Senhor, Ele colocou para ajudar. E eu estava perguntando o porquê daquilo, mas tinha um motivo. Querendo ou não, eu e o meu esposo, meus pais, nós ficamos mais próximos. Nós ficamos mais juntos, mais unidos. Então o Senhor, Ele tem os motivos dEle. Ele tem os motivos dEle de tudo. Então comece a olhar para o Senhor e falar: Senhor, me explique o pra quê disso. Senhor, me explique, Senhor, qual o motivo disso. O que o Senhor tem para me ensinar com isso? O que o Senhor tem para me mostrar com isso? Qual é o ensinamento de tudo isso? Qual é o ensinamento dessa pandemia? O ensinamento dessa pandemia é o dar valor ao estar próximo às pessoas que nós amamos. Ao estar próximo às pessoas, ao dizer mais eu te amo, a dizer mais obrigado, a ser mais grato por aquilo que a pessoa faz por você, a estar mais próximo, a agradecer, a estar junto. Isso trouxe para que nós possamos estar junto, a estar próximo, a dar valor a isso, às pequenas coisas. A dar valor a você chegar em casa e os seus filhos poder vir correndo e te abraçar, e você chegar em casa e você não poder fazer isso. Você tem que chegar em casa tirando a roupa no meio do caminho e entrar no banheiro e tomar banho, porque você não pode abraçar os seus filhos porque você ficou no serviço ou um lugar contaminado. A dar valor a um sorriso do seu filho mesmo cansada. A dar valor a uma mãe, a um papai mesmo ali cansado. É chato às vezes, dá vontade de prender no quarto. Só que se eles não estivessem aqui, nós temos que aprender a dar valor às coisas que nós temos, às pessoas que nós temos, a quem o Senhor colocou no nosso caminho, os motivos que o Senhor colocou aquela pessoa no nosso caminho. Eu falo, o Senhor colocou o Reinaldo na minha vida, porque se Ele não tivesse colocado ele na minha vida, eu não sei quem eu seria. Meu irmão está aqui, meu irmão segue comigo, caminha comigo no ministério. Meu irmão sabe quem eu fui. Meu irmão sabe a tranqueira que eu fui na minha adolescência. Meu irmão sabe disso. E se não fosse o Reinaldo em minha vida, eu não sei quem eu seria, depois de Deus, lógico. Mas Deus usou ele como um canal de bênção para transformar quem eu era. Isso não é demagogia porque eu estou fazendo 7 anos de casado, não. Não estou falando amor, estou elogiando ele. Mas é verdade, se não fosse ele na minha vida, se Deus não tivesse colocado ele como um canal na minha vida, eu não sei aonde eu estaria. Se minha mãe e meu pai estiverem assistindo, minha mãe e meu pai sabem disso. Os meus filhos, que são a maior herança que eu tenho. Vocês, se não fosse isso, se não fosse o canal de Deus sobre ele na minha vida, vocês não existiriam em nós. O amor que nós sentimos um pelos outros não existiria, porque nós não estaríamos aqui. Sabe? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê do Senhor. Ele tem a resposta, procure a resposta nele.
Se não fosse o pastor um dia ter encontrado um certo rapaz num certo salão de cabeleireiro, quem seria esse rapaz hoje? Hoje é cameraman da igreja. O Senhor é um Deus que coloca as coisas certas, as pessoas certas no lugar certo. Tem um motivo. Tem um motivo do meu irmão estar comigo aqui. Tem um motivo dos pastores estarem caminhando conosco. Tem um motivo de cada um de vocês que estão assistindo aí a live, porque nós não desistimos e não vamos desistir de nenhum de vocês. Falar nisso aí, aproveitando, marque as visitas, que nós estamos indo lá fazer visita na casa de vocês, orar por vocês. Sabe, tem um motivo. Tem um motivo para tudo. Jó, ele entendeu o para quê que ele passou tudo aquilo. Jó entendeu todos os motivos dele ter passado por aquilo, e ele não, nenhum momento, em nenhum tempo, em nenhuma fase daquilo que aconteceu com ele, ele virou as costas para Deus. Ele foi íntegro, ele foi fiel, ele estava ali com o Senhor. Então que nessa noite eu e você aprendamos com Jó e sejamos assim, não ficamos, sabe, olhando o jardim do amigo. Por que que ele tem mais e eu tenho menos? Por que que tem pessoas que têm tanto e não divide o que tem com os que não têm nada? Sabe, vamos parar de olhar isso e vamos começar a entender que eu e você somos filhos de Deus, dono do ouro e da prata, aquele que pode todas as coisas. Vamos acreditar que tem um motivo de que eu e você tenhamos que andar a pé, que tenhamos que andar de ônibus. Tem um motivo. Tudo tem motivo. Tem um motivo das crianças fazer bagunça. Júlia tá terrível aqui. É que vocês não conseguem ver. Mas quem está aqui, ó, tira uma foto e manda no grupo da igreja, que é para as pessoas verem o terror que ela está fazendo aqui. Que a bichinha virou a igreja de ponta cabeça. Tá demais. Tem motivo. Tem um motivo dos teus filhos estarem na presença do Senhor. E tem motivo se os seus filhos não estiverem na presença dele. Sabe por quê? Porque é ensinamento. Eles vão aprender fora da presença. E eles vão ter testemunhos para contar quando estiverem na presença. Então, comece a entender o porquê está passando por isso. O porquê eu e você estamos passando por esses momentos. Porque eu e você estamos passando por tantas crises aí existenciais, por tantas crises de ansiedade, por tantas crises aí de perguntas aí internas sobre quem somos, para onde vamos. Eu só quero te dizer que eu vou responder duas perguntas dessa que eu falei, de quem somos e para onde vamos. Quem somos? Somos filhos de Deus, herdeiros dos céus, e vamos morar no céu, porque Ele preparou morada para mim e para você, e é para lá que nós iremos, é para lá que nós vamos, é para lá, meu querido. Como já dizia Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. Vamos ter convicção de que lá é o nosso lugar. É para lá que iremos, é para lá que lá que moraremos. É com Ele, é com Jesus, é com Ele, é com o Pai. E que nós hoje, nessa noite, venhamos aprender como Jó. Aprender como Ele nessa noite, a ser como Ele, a agir como Ele, de não questionar a Deus, e entender os motivos e aceitar o mal e o bem, aceitar as coisas boas e as coisas ruins, porque o Senhor tem motivos de ensinamentos para mim e para a sua vida. Amém? Até aqui, o Senhor, Ele me entregou. E eu tenho certeza de que Ele fez coisas novas na minha e na sua vida. Não tem nada
que Deus, Ele não possa realizar. Não tem absolutamente nada impossível para o Senhor. Ele dá aquilo que nós precisamos. Ele nos tira aquilo que não precisamos. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é o Pai. Ele é aquele que nos ensina. Ele te ensina, Ele me ensina, meu querido. Olhe para o Senhor nessa noite. Pare de olhar os motivos de tanta coisa estar acontecendo. Pare de olhar por tantas dificuldades que nós estamos passando. Pare de buscar respostas para aquilo que não há respostas para nós, que somos humanos, que somos carne. Comece a buscar respostas naquele que é eterno. Naquele que prometeu que vai vir nos buscar e nos levar daqui, seja em conjunto como igreja, ou seja individualmente, porque o Senhor, Ele já tem tirado dessa terra pessoas que Ele queira para Ele. O Senhor, Ele já tirou pessoas e joias preciosas dessa terra, porque Ele quis para Ele, para perto dEle, com Ele. O Senhor, Ele não faz nada errado. Tudo que Ele faz é perfeito. Ele é bom, Ele é Deus, Ele é fiel. Então agora nessa noite, comece a falar com Deus, a falar com o seu Pai aí no seu lugar. Comece a chamar a atenção do seu Pai aí, comece a falar com o seu Deus. Ah, Jesus, nós queremos entender, Senhor, os teus motivos, Senhor, as tuas respostas para nós. Nos dê sabedoria, Senhor, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para lidar, Senhor, com esse momento tão difícil. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para entender, Senhor, os praquês. Para entender, Senhor, os motivos que o Senhor tem, Senhor Jesus. Oh, Pai, mesmo sendo difícil, mesmo doendo, Senhor, Jó sentiu dor de perdas, Jó sentiu dor, Senhor, Pai eterno, na sua própria pele, Senhor, Jó sentiu dor nas suas finanças, mas ele todavia se alegrou no Senhor, porque ele acreditava no Deus que ele servia, naquele Deus que dava e naquele Deus que tirava. Ah, Senhor, e como ele disse, Jesus, nu saímos do ventre da nossa mãe e nu voltaremos para lá, Jesus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Santo. Ah, Jesus. Glória a Deus.